Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema da desigualdade social no Brasil. E para isso nós temos aqui o Emir Sader, que é um renomado professor, cientista político, sociólogo no nosso país. E temos também a presença de Suzineide Medeiros, que é presidente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco. Sejam bem-vindos ao nosso programa Realidades. Eu gostaria de iniciar um pouquinho com o Emir, né, nosso convidado mais distante, né, está aqui por Pernambuco também, fazendo alguns trabalhos. Né. Fala um pouquinho da sua trajetória aqui para o telespectador também que não está lembrado, assim, um pouco da sua luta, da sua trajetória. Eu sou formado em filosofia pela USP, fiz mestrado em filosofia política, um livro que está por aí, Estado e Política em Marx. Fiz ciência política, doutorado em ciência política na USP, com VFOR. Dei aula até me aposentar na USP, Sociologia. Dava o curso de Marx na graduação e um curso de América Latina na pós-graduação. Me aposentei, fui para a UERJ, no Rio de Janeiro, onde eu dou aula no curso de pós-graduação de Políticas Públicas e Formação Humana. Dirijo o Laboratório de Políticas Sociais. Me aposentei também na UERJ. O que você diria como a sua missão, assim, em termos de como educador no nosso país, num país como o Brasil, assim, o que você visualiza como sua missão, a missão de um educador? Não como missão, como escolha, é lutar por um país menos injusto, por um país em que os direitos das pessoas sejam respeitados. Né? Temos também a presença de Suzineide, né, que fala um pouquinho para nós dessa dimensão. O que faz a importância dos sindicatos também, né? Sindicatos na sociedade brasileira, né? Então, o sindicato, normalmente, ele tem um objetivo mais para a corporação, para uma categoria, né? Se fosse pensar no movimento sindical exclusivamente para isso. Nós, do Sindicato dos Bancários, a gente pensa no Sindicato Cidadão, que é justamente um sindicato que está engajado com a cidadania, com a sociedade, para discutir temas tanto com a sociedade, mas também como discutir temas com relação aos nossos direitos, às nossas reivindicações específicas da categoria, mas ao mesmo tempo fazer com que a sociedade entenda que o sindicato não é apenas para reivindicar salários, mas pensar uma sociedade melhor, mais justa e mais igualitária. Pois é, o nosso tema é desigualdade social, né? Aí os sindicatos bancários, a gente vai falar de banco, né? Banco é um lugar que parece que tem bastante dinheiro, né? Ou não. Agora, o nosso país, assim, olhando como um todo, é o nosso país que muita gente que está numa situação bastante difícil, assim. Cadê o dinheiro? Tem uns que dizem que está faltando dinheiro. Nosso país está faltando dinheiro, é um país sem recursos, é um país... O que está acontecendo, assim? O dinheiro está concentrado, né? Concentrado. O professor pode aí também explicar melhor. Mas o que acontece? O sistema financeiro ele está dominando o mundo, tem o poder, né, político e social, e as grandes concentrações de renda na mão de poucos, e um desses poucos são os bancos, são o sistema financeiro, que os 3 maiores bancos lucraram aí mais 60 milhões de reais. Mais de quanto? 60 milhões de reais. Bilhões de reais. E 60 bilhões os 3 maiores bancos privados, né? Os bancos públicos também tiveram lucros enormes, sempre crescente. E tem uma coisa chamada spread bancário, que é os juros. Você empresta 100, você ganha a poupança 1% ao mês. Eu acho que é 0,4. 0,4. O ano vai ter 1%. E você vai pedir o mesmo R$100, dependendo da quantidade de parcelas, você vai quadruplicar devendo ao banco. Então, o banco vive da exploração e do endividamento das pessoas, das empresas e do governo. Então, os bancos estão muito bem, sim, senhor. Não falta dinheiro no Brasil. Não para esses senhores, os banqueiros, né? Professor Emir, sobre isso aí, sobre essa situação? Hoje o eixo da economia é o capital financeiro, mas não o capital financeiro que financia a produção, a pesquisa ou o consumo. É o capital financeiro que vive de compra e venda de papéis, que vive do endividamento de governos, de empresas e de famílias, de pessoas. Né? Quanto mais endividadas as pessoas, mais eles se enriquecem. Então, na verdade, é predatório. No fim do dia, quando se fala que a Bolsa de Valores teve tal movimento, não sei quantos zeros, não se produziu nenhum bem, nenhum emprego. Se compraram e venderam papéis. Então, é um movimento falso em termos de necessidades das pessoas, né? Tanto do ponto de vista de objetos que elas possam usufruir, quanto de empregos que possam dar uma mínima dignidade na vida das pessoas. Né?
Então, a gente tem uma economia que é baseada muito em cima do capital financeiro, assim, toda voltada para isso. E aí a produção no Brasil, de alguma forma, sofre com isso, sofreu nos últimos anos, eu não sei como é que vocês veem isso. A questão da produção, isso seria um ideal, implementar uma real produção brasileira, um crescimento da produção. Governos que se colocam como objetivo o ajuste fiscal estão, na verdade, promovendo o fortalecimento do capital financeiro. Mesmo a própria reforma da Previdência, que está pendente, é uma gigantesca transferência de recursos para o setor financeiro, né? Expropriar direitos dos trabalhadores, mas fortalecendo o setor financeiro. Então, é um tipo de governo que já é sem intermediação, praticamente dirigido na equipe econômica por representantes dos ou executivos dos próprios banqueiros, né? Agora, vocês acham que essa reforma da Previdência, como está sendo pensada agora, vai ser aprovada no Congresso dessa forma, sofre modificações? Então, tem um impacto social, talvez, né? Uma expectativa social também disso, né? A idade da aposentadoria, talvez não seja, né, tão fácil, né? A gente espera que não seja fácil, nós vamos lutar para que ela não seja aprovada. Os trabalhadores do Brasil, vamos resistir, vamos lutar, vamos debater, né? Essa reforma ela é muito prejudicial à classe trabalhadora, ela tira direito de vários anos, né? Ela está se baseando numa falsa premissa, né, que vai melhorar o futuro, você vai perder hoje para ganhar amanhã, mas quem é que vai conseguir ficar 40 anos no mesmo emprego ou conseguindo pagar a Previdência? Qual é o aposentado que hoje ganha um salário mínimo que não dá para quase nada e vai ficar ganhando R$400? Então, a gente se preocupa muito, né, com essa reforma, se passar do jeito que está, e vai ser muito prejuízo para o Brasil, para o comércio, para o consumo e para a vida das pessoas. Como é que você vai viver com R$400, por exemplo, né? Sim. Aí você fala, e aí, Suzineide, a questão dos sindicatos, como você traz essa questão da importância dos sindicatos nessa questão da desigualdade? Se você vê que os sindicatos nos últimos anos eles tiveram, o que aconteceu nos últimos tempos, né, com os sindicatos Então, nessa questão do modelo de atuação, né? Então, nós temos feito um grande trabalho, nossa categoria é uma categoria nacional, nós temos conseguido muitos avanços no ponto de vista das negociações com os patrões, no nosso ramo, né, no sistema financeiro, mas, de um modo geral, a classe trabalhadora vem perdendo muito, vem perdendo direitos, né? Há um grande investimento para as pessoas serem PJ, ou seja, abrir mão dos seus direitos, então, muito desemprego e precarização. E, nesse sentido, os sindicatos, a gente, dos bancários mais a CUT, né, e outras centrais sindicais, vêm trabalhando ou se esforçando para se engajar com os movimentos sociais, para estar mais perto dessas pessoas que não estão engajadas no sindicato. Então, o sindicato tem um papel, sim, político de reivindicação. Nossa campanha dos bancários é em setembro. Nós fechamos um acordo por 2 anos. Então, aparentemente, eu diria que a gente tem uma regulação até agosto, mas a gente não sabe o que é que esse governo vai fazer. Mas nós fechamos um acordo com os bancos, né, por 2 anos, garantindo todos os direitos que os bancários conseguiram nos últimos 25 anos. Então, a perspectiva é que a gente amplie direitos e não percamos direitos. Então, a gente está nesse debate com a nossa categoria pela manutenção dos nossos direitos, mas mais do que isso, é a nossa aposentadoria, é emprego, é escola, porque não é só a aposentadoria. Você precisa ter um conjunto de ações políticas para ter cidadania, que é emprego, é ação, é escola, é educação, é saúde. E aí o Sindicato Cidadão é esse sindicato que tenta se engajar também com esses temas sociais para além do mero corporativo ou apenas reivindicativo do ponto de vista salarial, né? A gente tem a informação de que mais ou menos 6 ou 7 grupos, eles têm quase metade do capital no país. E pelo que a gente vê até agora, talvez nenhum governo, de alguma forma, algum governo conseguiu modificar de fato essa situação. Isso talvez é um poder muito grande. Como é que você vê isso, professor? Essa concentração de renda, né? Já há muitos anos isso, né? De fato, né? É um Fala poder da concentração. Da concentração e principalmente do capital financeiro, como você falou também, né? Essas famílias. Também, talvez essa concentração nunca tenha sido de fato questionada profundamente, né? Porque ela continua, né? Nunca Não tão sei grande, como é que você né? vê nos últimos anos isso. Não, quando havia governos que privilegiavam as políticas sociais, por exemplo, a Caixa cresceu muito, passou a ser o segundo banco do Brasil, alavancada público, né? pelo Minha Casa Minha Vida, mesmo concorrendo com os privados. Passou para segundo lugar total por políticas sociais, porque não é simplesmente pelos serviços da Caixa, porque a Caixa que viabilizava
4 milhões de casas para as pessoas, para pagar com crediário, com análise. Então, nessa perspectiva, havia uma tendência a diminuir a concentração. Hoje em dia, está se tratando que os bancos públicos perdam sua particularidade, que tenham taxa de juros similar ou maior dos bancos privados, que não se prestem a administrar as políticas. Então, fecham agências onde há menos movimento e onde há mais pobreza, onde a Caixa é provavelmente a única agência bancária que tem lá, né? E eu gostaria de completar porque a Caixa tem esse investimento, é saneamento público e é casa popular. E, ao mesmo tempo, se for pensar também para os empresários, eles também perdem. Porque se eu tenho um banco que vai investir para eu construir prédios, eu vou dar emprego à construção civil, eu vou oferecer casa para os populares e vão ter um leque de desenvolvimento no mercado. Então, quando eu não tenho investimento de um banco público, eu pergunto, qual é o banco privado que vai investir para uma casa popular? Até hoje, os bancos privados não têm um compromisso social, né? Então, a Caixa é essa empresa pública, 100% pública, que fomentou a política pública do Brasil e que a gente vê aí, até o presidente já está se reunindo, né? O presidente da Caixa é indicado para pensar a privatização dessa Caixa e tirar justamente que é o FGTS, que a gente investe na casa própria, né? Então, tirando o FGTS, aí estão os bancos privados de olho nesse dinheiro, que é justamente a partir daí que vai investir na casa própria. Num banco privado, esse valor desse FGTS vai investir em educação, em fiéis, em infraestrutura aí na casa popular? A gente acha que será muito difícil. Eu não acredito que tenha investimento social por parte dos bancos privados. É uma incógnita, né? Mas, em geral, teria que ver o histórico, e o histórico já não é assim, porque aí, claro, uma privada, a natureza dele vai ver mais o lucro, né? E a importância desses órgãos mais públicos e sociais nesse apoio, nesses financiamentos todos, né? Todos. Aqui no Nordeste nós temos o Banco do Nordeste, né? Que a gente fez uma série de caravanas pelo interior do estado, conversando com a população, com os agricultores, com os lojistas, porque uma cidade, um município que não tem uma agência bancária, ele murcha, né? Então a gente ouviu o depoimento dos estudantes, dos lojistas, dos pequenos agricultores que vivem daquele fomento. Então o Banco do Nordeste é esse sujeito importante, né, no interior do estado. Então, com essa possibilidade de privatização, vai ter uma diminuição de recursos de investimento para o Nordeste e, consequentemente, para pequeno agricultor, para pequenos empresários, né? E a gente vê isso como uma retaliação um pouco do Nordeste, já que o Nordeste não fez... Aquela prefeitura, normalmente, é feita pela Caixa, pelo Banco do Nordeste e pelo Banco do Brasil. Então, se isso acontece, vai ter prejuízo também no mercado e naqueles municípios vão ficar mais empobrecidos. Professor Emir, O que é que você acha, observação sobre isso? Eu acho que as políticas sociais tendem a diminuir a desigualdade, tendem a garantir direitos, a diminuir a exclusão, diminuir o abandono. Conforme elas diminuem, elas desaparecem ou se enfraquecem, volta a ver o que a gente está vendo, quer dizer, aumento exponencial de gente dormindo na rua, crianças vendendo chiclete nas esquinas, quer dizer, uma situação desesperadora de abandono, pessoas que vão buscar, de qualquer maneira, alguma forma de sustento porque perderam o emprego, perderam o Bolsa Família ou coisas dessa ordem, né? Políticas sociais são o melhor instrumento de diminuir a desigualdade. As políticas sociais é uma necessidade, então, nesses últimos anos, o que ressalta como a mais importante política social nos últimos anos, dos 3 governos para cá, digamos assim? Quais Não, agora o que prima é o enfraquecimento ou desaparição. Antes, a melhor política social é criação de emprego com carteira de trabalho, aumento dos salários por cima da inflação é o que mais distribui renda. Mas tem muita gente que está fora do mercado formal. Então, as políticas complementares,
Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, microcrédito, e assim por diante, são para mais médicos, para chegar de outra maneira com serviços públicos ou com recursos para quem não pode se abastecer no mercado. Certo. E sobre esse, se pudesse alguma coisa que ressaltar de um panorama da desigualdade social, que é uma questão histórica muito longa, né? Mas o que vocês ressaltariam como desse grande panorama, dessa construção que foi se assomando, ou se sempre foi assim, essa desigualdade, porque a gente vê que o Brasil é um país que um dos mais notáveis do mundo de desigualdade social, de concentração de renda, de desnível, né? Salarial e outras coisas, e isso não em relação até a países capitalistas mesmo, né? O que você ressaltaria sobre, nesse histórico, assim como pontos mais gritantes, mais marcantes que aumentaram essa desigualdade? Quer dizer, lá nas origens, o fato da gente ter sido o país que mais demorou para terminar com a escravidão, que é a mais profunda, notória e odiosa discriminação, foi um elemento, uma carga que a gente trouxe do passado nosso, né? E não é só isso, o atraso de terminar com a escravidão fez com que quem tinha se apropriado das terras formalizasse isso, e quando o escravo deixou de ser escravo, o negro deixou de ser escravo, passou a ser pobre automaticamente, continuou sendo pobre, porque já não tinha mais terra para ele. Foi uma desigualdade originária muito forte, né? Que se multiplicou ao longo do tempo, pela falta de afirmação de direitos no campo, direito de organização. A questão da concentração da terra também entraria aí? Concentração da terra, com certeza, né? E acho que a hegemonia da exportação de soja favorece isso, essa concentração da terra, concentração da propriedade, concentração econômica no campo, né? A gente tem um país, nesse sentido, em termos de agricultura, muito centrado, né, assim, na questão da soja. Você falou, tem a questão do gado, né? Tem algumas concentrações bem marcantes, assim. A gente pode falar até disso, sobre a diferença com a pequena agricultura familiar, em relação ao, né, ao agronegócio. Mas vamos fazer agora um pequeno intervalo. Voltamos logo a conversar sobre o tema da desigualdade social no Brasil. Estamos de volta, conversando hoje sobre o tema da desigualdade social no Brasil, e temos aqui a presença de Emir Sader, conhecido professor, sociólogo, cientista político, e temos também a presença da Suzineide Medeiros, que é presidente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco. Nós conversávamos um pouco sobre a questão desse histórico, né? Porque é um histórico bastante longo, né? O professor falou até da escravidão, né? Da desigualdade social já na escravidão, a falta da questão da terra. Falar um pouquinho mais sobre esse histórico e pontos marcantes dessa construção da desigualdade social até chegar ao que nós falávamos também na questão hoje, né, do sistema financeiro e tal. A ditadura militar foi outro momento importante, né? Até porque ela imediatamente instaurou o arrocho salarial, portanto favorecendo ampliamente a concentração de renda na mão dos grandes empresários, que não tinham nem líderes sindicais, que estavam sob intervenção, nem um calendário de agenda de negociações. Portanto, foi uma lua de mel de crescimento, do enriquecimento dos grandes capitais, né? Posteriormente, eu acho que nos anos 90, os governos neoliberais enfraqueceram a capacidade de resistência dos trabalhadores. Diminuiu significativamente o número de trabalhadores com carteira de trabalho. A precarização avançou. Isso aumenta enormemente a desigualdade, dificulta a capacidade de defesa do trabalhador a trabalhar sem saber se vai ter o trabalho daqui a um mês, se vai ter licença maternidade, se vai ter férias, se vai ter 13º, né? Adaptar a vida do trabalhador à roda do capital. E agora tem isso também, né? Voltou-se frontalmente a isso, né? Terminando com as leis trabalhistas históricas no país e deixando o trabalhador fragilizado, individualizado diante da ofensiva dos grandes empresários, né? Pois é, como vocês viram essa reforma que começou no governo anterior, o governo Temer, né, essa reforma trabalhista, como é que vocês viram a construção dela e os potenciais problemas que podem surgir disso? Era uma construção histórica importante. Até 29, o presidente, então, Washington Luiz, era conhecido pela frase: a questão social é a questão de polícia. O getulismo, ao contrário, começou o Estado a assumir responsabilidades sobre os direitos das pessoas. Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, Previdência Social, Ministério da Saúde, tá? E a legislação do trabalho pertence a esse marco, né?
já é dos anos 40, mas representava já a institucionalização, constitucionalização dos direitos dos trabalhadores, que agora foram desarticulados, praticamente deixaram na prática de existir, né? Então, o retrocesso... Com a reforma do governo Temer, não foi? É uma contra-reforma, na verdade, né? Que desarticula a capacidade negociadora dos sindicatos, sua capacidade de financiamento também, né? Então, é um retrocesso de dimensão histórica, né? Suzineide, sobre esse tema aí dessa Então, reforma do governo essa Temer. reforma trabalhista que o governo Temer aprovou, né, com o Congresso, é uma tentativa, né, de desmobilizar, desmontar a organização dos trabalhadores, né? A gente vinha numa crescente, um processo de ampliação de empregados com carteira assinada, de valorização da democracia, né, dos debates, e quando ele faz uma reforma trabalhista sobre a alegação de que vai criar empregos, e a gente até agora não viu isso, na verdade foi um movimento que o governo tem feito, como disse o professor, né, para tirar o trabalhador do centro de debate enquanto cidadão de direito e colocá-lo novamente numa situação de escravidão, de isolamento. Então, para a gente, o movimento sindical é um desafio, né, porque quando não tem financiamento, você precisa pensar em novas formas de organização. E a gente está precisando, no momento que o mais o trabalhador precisa, quando ele perde direito, quando ele não tem em quem poder procurar uma ajuda, é o sindicato que está lá. E aí a reforma tem uma falsa liberdade, que diz assim, olha, eu posso negociar diretamente com o meu patrão e não preciso mais do sindicato. Mas aí eu sou uma funcionária de um banco privado. Como é que eu vou negociar meu salário com o meu patrão? E ele vai dizer, olha, Suzineide, você me cobrou 1.200, mas eu vou ficar com o EMI que ele me cobrou 800. E vai dizer a você, olha, você vai ficar por 400. E você não conversou comigo, eu não me organizei. E aí ficou uma situação desigual e não tem uma intermediação daquele que pode dizer, não, não é assim. Porque vai saber que você precisa de um emprego, você tem toda uma fragilidade enquanto indivíduo. E uma organização, não, você vai representar um conjunto de trabalhadores que vai pensar um conjunto de propostas que vai poder debater com o patrão. E esse poder de negociação que ele tenta enfraquecer com a reforma trabalhista, né? A gente, o ano passado, várias categorias com essa reforma tiveram um aumento inferior à inflação, né? Muitas, eu acho mais de 50%, poucas categorias conseguiram um aumento superior à inflação, aumento real de salário, né? E a gente conseguiu, os bancários, nós conseguimos superior à inflação, conseguimos a PLR, fomos uma das poucas categorias que conseguimos manter a nossa convenção. E até na Folha de São Paulo saiu uma crítica à nossa convenção, dizendo que a gente estava atrapalhando, a gente foi fazendo uma nova reforma trabalhista, porque com o acordo dos bancários, a gente foi superior, a gente não se submeteu, ou a gente conseguiu negociar até o ponto que essa reforma trabalhista não implicou em perda de direito para a categoria. Então, é um desafio para o movimento sindical, para os estudiosos, né, para a sociedade brasileira, porque precisamos de interlocução, de democracia e de debate. É assim que a gente cresce, né? Professor Emílio, alguma observação sobre isso? Agora está em voga colocar essa alternativa ou direitos ou emprego. Portanto, automaticamente seria um emprego sem direitos. Precarização, falam trabalho intermitente, ou usam expressões que aparentemente são simpáticas, né? Trabalho informal, parece que é melhor a informalidade do que a formalidade, né? Flexibilidade, trabalho flexível, na verdade é trabalho precário, é trabalho sem carteira de trabalho, sem garantias de direitos, né? Isso é uma porta aberta para a multiplicação da desigualdade. Já há muitos anos no Brasil a gente ouve certas organizações empresários colocarem a questão da carga tributária e todo o peso e que pesa sobre o empresário brasileiro, né? E como é que vocês respondem a essa questão? Porque isso é uma questão que volta e meia está bem presente, né? A carga tributária é muito, muito alta no país, isso atrapalha a produção, isso trava o progresso e tal. Então, não faz sentido isso para vocês, isso da questão da carga tributária? Ou como é que vocês veem isso? Não, eu acho que é uma justificativa esfarrapada, né? Até porque grande parte dos empresários comete uma enorme sonegação, inclusive com essa alegação. Como é muito grande a carga tributária, na verdade, a carga tributária não é maior do que a de outros países, né?
e não é trava para o crescimento da economia. A economia cresceu mais do que nunca neste século sem tirar direitos dos trabalhadores. Se chegou ao fim de 2014 com praticamente pleno emprego, 4,6, né? Sem tirar direitos dos trabalhadores. Quer dizer, não era necessário. A economia cresceu, o emprego se expandiu sem tirar direitos dos trabalhadores, sem diminuir a tributação que se pagava. A choramingação que houve com a legalização do trabalho das empregadas domésticas foi esse, né? Porque eles estão acostumados a uma jornada que não tem limite, condições de remuneração que não são estabelecidas formalmente, férias que, na verdade, não existem, né? Simplesmente era uma formalização de um trabalho árduo, difícil, duro, né? Mas eles consideraram como se fosse uma violação da liberdade de exploração no espaço privado, né? Como se lá eles pudessem fazer o que bem entendessem, como faziam na escravidão, né? Suzineide? Então, se eu for pensar no sistema financeiro dos nossos patrões, esse lema não existe, né? Porque, na verdade, há uma exploração. O salário no Brasil é muito pequeno, né? Se fosse o salário mínimo do DIEESE, o salário de 998 não cobre as despesas para um trabalhador. Há incentivo do governo para diminuir imposto para que possa ter mais emprego. Todos os governos fizeram isso. E a margem de lucro deles é muito grande. E eles pensam em 2T, sabe? Os banqueiros, num debate sobre emprego, ele acha que a gente é um custo, e os trabalhadores é um custo muito alto. Mas eles esquecem que o trabalhador é que dá aquele lucro a ele. Eu estou produzindo, ele está ganhando, o comércio está girando, está todo mundo ganhando com isso. Então, não é um custo, mas há essa concepção de que o trabalhador custa caro e eles vendem isso, os meios de comunicação têm disseminado essa ideia, mas se for pensar nos empresários brasileiros, todos eles têm lucros muito grandes, eles investem também em outros meios no sistema financeiro, o que há também como digo, um novo caminhar. Eles querem sair da produção para viver na especulação, porque paga menos imposto e não teria esse custo com os empregados, né? Então, por quê? Como disse o professor, para eu concluir. Porque antes você não tinha direitos, você não podia cobrar suas férias, você não tinha uma justiça de trabalho. Então, quando você é um cidadão de direito, você vai reivindicar e o patrão precisa cumprir a jornada, precisa pagar hora extra, precisa assumir a responsabilidade do adoecimento daquele empregado. Então, tudo isso eles querem, como a exploração aí de Minas Gerais que estourou. Não fez manutenção, não organizou, quis economizar e quem pagou a vida foi os trabalhadores e a sociedade. E no caso, não era uma pequena nem média empresa, uma empresa que o lucro das cifras são também nos bilhões, bilhões, né? E bilhões. Empresa que quando era estatizada, quando era estatal, não aconteceu nada disso, porque havia regulamentação. Agora, se eles se estabelecem, né, constrói as obras sem nenhum controle, sem nenhuma regulamentação. Ao contrário, o ministro que tinha sido nomeado é com a ideia de que regulamentação do meio ambiente atrapalha o investimento, né? É um obstáculo, né? É um problema. Outra modalidade que se tem de precarização é chamada banco de horas. Você vai trabalhar o mesmo número de horas mensais que trabalharia se fosse 8 horas por dia. Só que eu preciso 12 hoje, 4 amanhã, 2 depois de amanhã. Quer dizer, a própria vida privada do trabalhador fica afetada nisso, né? Em segundo lugar, individualiza mais ainda a negociação, porque para cada trabalhador eu tenho necessidades diferentes, né? Então não é uma negociação coletiva, todos trabalham 5 horas hoje, 12 horas amanhã, não. É uma coisa que também dificulta a negociação, porque é diretamente o patrão com o empresário com o trabalhador, né? Com cada trabalhador. Sim. Na medida em que no Brasil é um dos países mais graves dessa concentração de renda, que a gente trouxe agora, né? No outro bloco ali que 7 grupos econômicos detêm quase metade do capital, isso, né, 0,0 alguma coisa por cento da população detém fortunas enormes. Tem países que adotaram taxações das grandes fortunas, né? Então, aqui também no Congresso Brasileiro, houve várias tentativas, até onde se sabe, de alguns projetos de lei e tal, já de muitos anos, isso não é agora, de fazer uma taxação maior das grandes fortunas. Por que isso vocês acham, primeiro, você acha que isso seria um caminho interessante, um dos caminhos, né? E por que se isso é importante, por que isso não passa, não consegue isso? Não, a estrutura tributária é das mais desiguais que multiplica a desigualdade. É o contrário da ideia de quem ganha mais paga mais. Proporcionalmente, quem ganha mais paga menos. Sim.
os impostos diretos são menores que os impostos indiretos, aqueles que todo mundo termina pagando, né? E a capacidade de sonegação de quem tem mais dinheiro é muito maior do que quem tem pouco dinheiro. Então, a estrutura tributária, uma reforma tributária, segundo o princípio de quem ganha mais paga mais, é indispensável para diminuir as desigualdades, pelo menos para deixar de multiplicá-las, que é o que a tributação costuma fazer, atual costuma fazer. Então, isso entraria nessa ideia da importância de uma taxação maior dessas grandes fortunas. Uma redistribuição da taxação, fazendo com que quem ganha mais pague mais. As reformas tributárias, em geral, propõem a isenção para a maioria esmagadora das pessoas. Isenção. Só que certas manipulações, vem mais impostos aí, que não é verdade. Pode vir mais impostos para quem ganha mais. Mas antes disso, combater a sonegação. Paraísos fiscais, bancos privados justificaram que pagavam muitos impostos aqui, portanto, iam se estabelecer, Bradesco, Itaú, tem agências, ou sei lá o que é, como é que se chama, em paraísos fiscais. Qual é o sentido do paraíso fiscal? Existe para sonegação. É a venda da soberania em função das pessoas fazerem sacanagem e não pagarem impostos, né? Então, reforma tributária é assim, mas antes de tudo, combater a sonegação, combater as dívidas com a Previdência, que só elas reequilibrariam as contas da Previdência, e, além do mais, fazer uma reforma tributária. Eu concordo com o professor que, recentemente, o governo tirou 600 bilhões da Previdência e o discurso que dizia que não tem dinheiro, mas tirou para pagar a dívida. Eles sonegam imposto, todos os grandes empresários têm por dentro e por fora. Quando você vai fazer um empréstimo, vai transferir um dinheiro, aí os grandes clientes não vão ser atendidos por bancários normais, mas o que é por fora? Por fora eu vou para o paraíso, porque o dinheiro não vai sair daqui no navio. É o sistema financeiro que proporciona essa saída de dinheiro. Então, se tem, primeiro, uma verdadeira caça a quem tem muito e deixar de sonegar, você vai ter mais dinheiro, vai ter mais emprego. Porque, além de lucrarem muito, né, ainda sonegam os impostos. O governo perdoou dívida da Previdência de várias empresas importantes, entre elas os bancos. Todos os bancos têm. Os bancos privados também têm, outras empresas importantes que não pagam, sonegam, ou então fica recorrendo na justiça, a tal ponto que a gente não consegue achar o dia de pagar. E, mais fortemente, no Banco Itaú, o governo Temer, ele perdoou a dívida daquele banco. Você tem ideia mais ou menos quanto? Agora não me recordo, mas saiu mais milhões aí, viu? Foi bastante dinheiro. Ele perdoou a dívida, como perdoou a dívida também das pessoas, como é da UDR. Então, quando você perdoa a dívida de quem tem dinheiro e de quem financia a exploração, você está empobrecendo a sociedade e está deixando de gerar renda e de gerar emprego. Então, o Banco Itaú foi um desses privilegiados, mas a JBS está devendo, o Banco do Brasil, o Bradesco e várias outras empresas devem a Previdência, e a gente não vê nenhum movimento do governo de fazer com que essas empresas paguem suas dívidas e deixem de culpar quem ganha um salário mínimo, por exemplo, pela grande dívida que eles dizem que tem da Previdência, né? A advocacia tributária termina sendo a especialização mais valorizada, porque é aquela que orienta as empresas como pagar menos, como sonegar, como rebater as acusações de sonegação, né? Vocês acham, então, que esse pagamento dessas dívidas seriam para a questão da Previdência já sanaria, assim, já é suficiente? De longe, de longe. De longe. Agora, não há melhor maneira de fortalecer a Previdência que não seja o crescimento da economia, criação de empregos formais, mais gente pagando a Previdência. Durante muito tempo se deixou de falar de débito da Previdência porque a economia estava crescendo. Ela fortalece a tributação, né? Fortalece o nível de emprego e a própria Previdência Social, né? Certo. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, né? Logo já voltamos a conversar sobre esse importante tema da desigualdade social no nosso país aqui com os nossos convidados. Estamos de volta conversando hoje sobre o tema da desigualdade social no nosso país. São muitos temas, muitas questões que a gente entrou aqui, todas elas girando em torno dessa imensa desigualdade que a gente vive. Vamos falar um pouco também de como tentar superar, olhar para um outro tipo de futuro em relação a isso. Mas aí a gente tem também uma outra questão na desigualdade, que é a questão ligada à etnia, cor, gênero, né? Como se liga essa questão da desigualdade social com os estratos sociais ligados principalmente à questão étnica no nosso país.
Eu acho que o maior escândalo do Brasil é o genocídio dos jovens negros. São mortos cotidianamente, anonimamente, porque não tem cara, não tem sobrenome, não tem família, não tem namorada, como se nós delegássemos à polícia a responsabilidade de exterminá-los, de aniquilá-los, de prendê-los, né? E é um fenômeno multiplicado. Mesmo quando melhorou a situação econômica e social do Brasil, isso não diminuiu, porque está ligado a muitos mecanismos. Corrupção, violência da polícia, narcotráfico, milícias, comércio de armamento, né? Então, é um fenômeno muito complexo, é um resultante de muitos nós. E esse daí, os negros são vítimas privilegiadas da ação violenta da polícia, né? Discriminados abertamente, né? Dá para dizer que aquela frase que se repete que o rico, né, o geral branco, o rico não vai para a cadeia, vai bem menos, né, do que o pobre, né? Em geral, a massa carcerária... Preto, pobre, né? A composição na massa carcerária é muito maior a presença dos negros do que no conjunto da sociedade, né? Outro segmento também é o LGBT, né? A gente vê que há uma grande marginalização desse segmento e a gente tem acompanhado, né, com os militantes em várias entrevistas, é que eles também não conseguem espaço no mercado de trabalho, né, por conta do próprio preconceito, aí muitos se prostituem, e é porque não tem uma política pública para aceitar essa diferença, né? E a gente vê agora, muito recentemente, esse crescimento da intolerância com esse segmento, e a gente vê com os índios também, outro segmento muito discriminado no nosso país, e que a gente está vendo todo um ataque aos sem terra, aos indígenas, às mulheres. Eu fico pensando, sabe, professor, eles querem que todo mundo volte para o armário, porque as mulheres tiveram independência, estão trabalhando, estão na universidade, a juventude está aí com muita vontade de lutar, de ser, amar quem eles querem, ficar bem. E agora, de repente, vai vir uma norma, eles vão voltar para o armário, vai ficar trancados, porque tudo agora não pode, né? E a liberdade das pessoas está sendo tolhida. E é isso aumentando com a desigualdade de classe, porque quando você está numa classe social, com a cor, com a raça, com o gênero, isso vai impactar também na tua inserção social. Se eu agora não quero mais dar educação, vou fazer educação à distância, e eu pergunto, quem é do interior do estado de Pernambuco que não chegou nem à internet? Como é que ele vai ter internet em casa para o filho estudar? Se a mulher está trabalhando e o companheiro está trabalhando, quem vai ficar em casa para esse menino educar? Vai voltar todo mundo? Que condições? Então, você vai tirando o convívio social das pessoas. É uma forma de você diminuir a organização e o contato do indivíduo coletivo, né? Para se isolar numa casa e de uma proposta que eu não sei como é que vai ser a vida das pessoas, né? As orientações educacionais que se anunciam são muito preocupantes. Quer dizer, o ministro da Educação dizer que apenas uma elite deve estar na universidade. Exatamente. O presidente da República fala que os jovens têm que ser preparados para o mercado de trabalho. Quer dizer, deixar de ter acesso à reflexão, à formação humanista, crítica, ao intercâmbio que a convivência traz nos espaços de escolas públicas, de universidade pública, né? Parece que isso incomoda. Então, essa ideia de não só de educação à distância, como de achar que é a família que deve dar educação para as pessoas, né? O presidente da República chegou a dizer que a educação sexual deve ser dada pelo pai e pela mãe, né? Coisas dessa ordem, como se estar na escola fosse um lugar ter submetido a uma lavagem cerebral muito direta, né? Como se Darwin fosse uma excrescência, né? Então é muito preocupante que a educação, ao invés de diminuir as desigualdades, do jeito que está se anunciando, vai multiplicar, vai fechar a universidade para a massa dos jovens que estavam começando a chegar à universidade, né? Professor, sobre a questão do modelo econômico brasileiro, assim, como é que você analisa em linhas gerais o que poderia ser problemático, a gente já vem falando, e o que poderia ser feito também em termos, né, de perspectiva? A gente teve um modelo econômico diferente que privilegiava as políticas sociais, ajustava contas públicas não como um fim em si mesmo, para ter recurso para fazer políticas sociais, que diminuíam as desigualdades. O modelo que voltou já desde 2016, é um modelo de ajuste fiscal. Quer dizer, cortar recursos porque considera que os gastos do Estado é que desequilibram a economia. Que não é nada verdade, conforme o tipo de gasto. Como ela disse, o dinheiro existe, só que está na mão dos banqueiros que não estão dispostos a fazer investimentos produtivos, com conquistas sociais. Ao contrário, estão na especulação financeira, né? Então é um modelo rentista,
voltado para a maximização dos lucros através da especulação. Não tem nenhum compromisso de ordem social, né? E se o senhor tivesse alguma influência sobre, fosse chamado a ajudar o governo, né, que medidas o senhor acharia importante fazer nesse sentido? O que se poderia implementar? Se eu fosse em termos de absolutamente sincero, eu diria, vão embora. Mas no marco do que é possível dizer, baixar radicalmente a taxa de juros, taxar fortemente o capital especulativo, livre circulação dos capitais, né, bolsa de valores, taxar as grandes fortunas, taxar as heranças e fazer uma reforma tributária que faça com que quem ganha mais pague mais. Alterar a questão do imposto de renda, tudo isso, seria uma grande reforma tributária. Impostos diretos e impostos indiretos, né, mudar a relação entre eles. Certo. Isso, Zineide, o que sonha para o Brasil? O sonho para o Brasil era um Brasil inclusivo, né, realmente onde essa realidade da cidadania, a gente pudesse ter um crescente, como a gente viu, jovens da periferia poder fazer um curso fora do Brasil, jovens da periferia se formar e poder ter uma possibilidade de melhorar de vida através da educação. Então, eu acho que a educação é o principal para fazer essas mudanças, junto com essas medidas que o professor coloca tão bem, que é a geração de emprego e renda, a taxação das grandes fortunas, a redução dos juros, o investimento na agricultura familiar, né, a redistribuição de renda e de terra. Isso é um Brasil que a gente podia crescer para a cidadania e para a gente diminuir as desigualdades sociais. Então, com emprego, com renda, com terra, com trabalho, as pessoas podem mudar de vida e as pessoas vão estar incluídas na sociedade, porque é aquela música que diz: o cidadão é incluído pelo trabalho. E é o trabalho que inclui você, que dá a sua condição de dignidade de cidadania. Então, com o trabalho e com a educação, eu acho que a gente podia fazer isso. Mas, para isso, tem que taxar as fortunas, tem que ter um projeto de sociedade, que eu não vejo nesse governo, que não é das políticas públicas, está sendo um governo de ajuste fiscal, sob a alegação de que há muito gasto com o aposentado, com as pessoas que adoecem. E eu me pergunto, como é que vai ser um país onde o governo quer fazer uma reforma da Previdência, onde a pessoa vai receber mensalmente R$400? Então, é uma grande dúvida, é um grande dilema. E olha que nós somos brasileiros, queremos um Brasil bem. Um Brasil com educação e com inclusão. Mas é difícil ter uma dignidade se você só recebe R$400. Né? Professor Emílio, seus sonhos que você tem no nosso Brasil, o que você sonha, assim, no nosso futuro, um sonho positivo? É um Brasil de justiça, um Brasil de paz, menos armamento, mais solidariedade, mais humanismo. E a educação tem um papel importante nisso, não só pelos conteúdos, mas pela convivência dos jovens nos espaços públicos da universidade, né? Pela troca de experiências. Isso é fundamental. Parece que incomoda aqueles que querem desarticular os espaços, diminuir quantidade de campos universitários, diminuir a quantidade de escolas técnicas, de escolas públicas no seu conjunto, né? Eu acho que esse é o Brasil que a gente almejaria, que já tivemos, já mostramos que na contramão da humanidade no seu conjunto, o Brasil estava diminuindo as desigualdades, estava aumentando a inclusão social. Isso foi rompido não pela vontade majoritária e democrática da população, que havia votado pela continuidade, mas pela interrupção desse processo sem justificativas legais, através de um impeachment sem razões para que isso se desse e com a anuência silenciosa do Supremo, né? Como é que vocês veem a ligação entre violência e desigualdade social? Vocês acham que é uma ligação totalmente direta? Quer dizer, a produção da violência é a desigualdade social econômica, principalmente. Aí tem pessoas que vão dizer assim, não, mas tem países que têm pobreza e não são tão violentos quanto o Brasil e tal. Como é que vocês veem isso, essa ligação? São países com menos desigualdade. País com menos desigualdade há menos violência. Essa é que é a chave fundamental. O aumento das desigualdades multiplica a violência. Desigualdade econômica é fundamental, é social, cultural, geral. De toda hora, de acesso. De acesso, né? Porque tem toda uma violência também simbólica no nosso país, uma violência estrutural, uma violência nesse nível até que a gente falava da questão de inclusão e de gênero, né? Além da questão econômica, assim, que é uma questão bem importante, não dá para negar, né? Porque a violência tem vários mecanismos, né? O narcotráfico, você vai para uma comunidade, as crianças estão induzidas a ter
é aquele tipo. Então, a ideologia do consumismo, aí você, eu queria comprar aquele tênis, aí eu trabalhando com salário mínimo, eu não vou conseguir. Então, se você não tem a ocupação para aquele jovem, dá uma motivação para ele poder ver que ele pode ser mais do que isso, ele vai ter uma ocupação, ele não vai estar ligado naquela oferta aparentemente fácil, né? É por isso que os jovens negros morrem nas favelas, ninguém sabe os nomes, porque está ali a mercê de tudo isso e não tem uma possibilidade, que eu acho que é um grande desafio, trazer as pessoas para serem incluídas, né, na sociedade e a gente poder ver um Brasil melhor. Claro que tem violências em outros países, mas só se combate a violência com educação, com políticas públicas, para a gente possa dar a possibilidade daquele jovem a oportunidade dele poder ter um espaço melhor. Eu digo isso porque sou do Ibura, eu hoje não estou mais lá, mas na minha época só tinha eu fazendo faculdade. Porque a gente não tinha condições, né? E eu passei com crédito educativo. E você vê que nos últimos anos as pessoas puderam ir para a faculdade, puderam fazer um mestrado, puderam fazer um doutorado, coisas que na minha época era muito difícil para aquela população daquele bairro onde eu cresci. E meu orgulho foi fazer uma palestra, e está lá um menino lá, falei, olha, professora, não, eu não sou professora, não, vim fazer uma palestra sobre as mulheres. A minha mãe te conhece lá do Ibura, então eu vejo o orgulho de estar na universidade e o filho daquela colega está lá. É isso a inclusão, a gente poder ter a oportunidade de poder mudar a vida das pessoas pela educação e pelo trabalho. Então é um sonho que a gente precisa manter sempre vivo, que a gente pode criar um país melhor. E a inclusão não é com ajuste, não é tirando as pessoas, tirando mais médicos, não é tirando a escola que vamos resolver esse problema de inclusão. Gente, e a questão da corrupção que muitos colocam, parece ser um câncer no país, né? Nos últimos, né, anos já vem isso aparecendo tanta coisa, né, já décadas até. E como é que vocês veem isso? Parece que isso é um dos grandes pontos muito importantes também, né, para a questão da contribuição da desigualdade. Como é que vocês olham essa questão? Se isso tem solução no nosso país e parece é um problema mundial. E substancialmente é empresas privadas se apropriando de patrimônio público. Isso é no fundamento. Pessoas, mas empresas. Os grandes escândalos são de empresas privadas, Odebrecht, outros se apropriando de recursos públicos, né? Isso aqui é falta de regulamentação estatal, falta de controle estatal, né? E falta de um espírito público em relação aos recursos. No Brasil, a corrupção não é maior que outros lugares, né? E a corrupção é maior onde tem mais violência. Colômbia, México são os países mais violentos que a gente tem a ver com o narcotráfico, porque aí é corrosão da própria ação estatal, ação parlamentar, a quantidade de parlamentares processados por ser financiados pelo narcotráfico na Colômbia é descomunal, né? Então, esses mecanismos multiplicam. Só se consegue isso com um Estado forte, não no sentido de privar de democracia e liberdade, mas de controle estatal. O que aconteceu em Minas Gerais é falta de controle estatal. O que aconteceu com o Flamengo é falta de controle estatal, de regulamentação. E o papel dos políticos aí? Tem toda a questão do que você falou empresarial, mas eles chegam através dos políticos, influenciando toda a política pública e tal. Parece que é bem importante isso, não? Os políticos. Como é que fica? São intermediários, né, que também se enriquecem, embora a proporção fundamental é o enriquecimento empresarial, né? Você começa a olhar a quantidade de recursos que a Odebrecht ganhou de maneira ilegal, é impressionante, né? É muito alto. Né? Por isso ele elegeu, no Congresso passado, ela disse que elegeu 150 parlamentares. Era o maior partido. A Odebrecht. No Congresso passado, elegeu 150. Na verdade, se houvesse uma bancada, a maior bancada seria a da Odebrecht, né? Então é uma promiscuidade grave que é feita para ter vantagens. Não estão querendo o bem do Brasil. E se o parlamentar não obedecer aos interesses da empresa, ela não vai voltar a financiar outra vez, né? Então, era isso que eu queria falar, é que há um financiamento privado dos interesses do agronegócio, do sistema financeiro, do poder econômico que descobriu esse caminho da corrupção e tem a predisposição à situação daquele político, né, que se submete e depois tem que rezar na cartilha daquele empresário, ou do agronegócio, ou de quem quer que seja. E esse tema foi um tema muito debatido na eleição, né? E foi um dos motivos pelos quais as pessoas achavam que podia ter mudança com a escolha desse presidente. E, infelizmente, é muita coisa que está aí
para você achar que uma pessoa ia resolver, e a gente vê todo dia aparecer uma situação de corrupção, seja no governo, seja no município, seja no estado, né? Porque as empresas fazem isso. Então, é como eu ouvi um debate de uma delegada que ela falava da questão do tráfico de droga. E ela estava dizendo, mas olha, tem que educar as pessoas, tal. Ela falava, você prende o menino que passou a droga, mas você não prendeu o empresário que é o dono da droga. Então, é a mesma coisa da corrupção. Tem a Odebrecht, que assumiu que faz isso há 30 anos, que financia 150 deputados e não dá nada. Ah, tem um preso ou tem outro preso, mas nem sempre o que está preso é realmente aquele culpado. Então, hoje virou a convicção, não são as provas, e aí é aquele ditado, é o jeitinho brasileiro que resolve. A gente precisa criar uma nova cidadania com valores e com critérios mais firmes e de controle, mas de respeito ao Estado e às pessoas, né? Você falou do jeitinho brasileiro, vocês citaram a questão, né, de algumas empresas e tal, o papel pode ser danoso. E aí fiquei pensando, será que essa atitude de corrupção ou de violência, ela é só de uma classe, ela está espraiada, talvez até também entre os pobres, entre classe média e todos, né? Será que é possível separar o bem do mal aí também? Gente... Quem tem mais poder tem mais capacidade de contornar a lei, mais, né? Exatamente. E ter impunemente, né? Até porque tem melhores advogados, até porque tem maior influência nos próprios Supremos Tribunais do Judiciário, né? Eu acho assim, que o pobre, ele vai ser preso porque ele roubou uma galinha ou porque roubou um caderno para ir para a escola. E vai ser julgado, vai ficar lá morto naquela cadeia. O rico, o colarinho branco, ele vai ter todo um arcabouço para nem sequer ser julgado, porque ele vai conseguir se desviar. E as elites brasileiras, eu digo assim, eu digo isso a meu filho lá em casa, eles são todos amigos daquela classe que eu vou defender porque é meu amigo e não porque eu defendi ele porque ele é meu amigo, mas ele é pecador, mas ele é meu amigo. Ele fez caixa 2, mas ele é meu amigo. Então, se ele não é meu amigo, a lei não serve. Então, eu acho que a gente precisa valorizar a Constituição brasileira para pobre, para rico, para classe média, e a gente começar um processo educativo de, a partir da casa, no dia que meu filho chegar com um livro, ou com uma caneta, ou com uma borracha que não seja dele, eu vou ter que saber de quem é aquela borracha, aquela camisa, aquele... E vou perguntar, meu filho, de quem é isso? Você ganhou? Eu vou na escola do meu filho, olha, meu filho chegou com esse caderno, com esse livro. Ele ganhou? Ah, ganhou. Não ganhou, vamos dizer, meu filho nunca mais faça isso. Mas a gente vai... São pequenas coisas que a gente precisa mudar na nossa cultura, porque não deve ter o jeitinho brasileiro, deve ter o jeito certo de fazer. Então, vale para todas as classes, né? São muitas coisas. São Infelizmente, muitas coisas, a gente chegou ao final do nosso programa, né? Aqui, conversando sobre esse tema. Vamos deixar o e-mail do programa, que é realidades.tvu@gmail.com, realidades.tvu@gmail.com, e agradecemos aqui muito, né, a presença do nosso convidado Emir Sader, né, um professor, sociólogo, né, cientista político conhecido no país, e também a presença de Suzineide Medeiros, presidente dos sindicatos bancários de Pernambuco, discutindo esse tema da desigualdade social no nosso país. Obrigado a todos e até a próxima.